Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, eu começo hoje lendo um texto bastante pesado e eu vou contextualizar já o que eu vou ler aqui agora. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso, o levaram até o lugar onde estavam Moisés e Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí, o Senhor Deus disse a Moisés: este homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele até que morreu. Como nós aqui apresentamos um mandamento que aparentemente está obsoleto, que era lá do Velho Testamento, porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele não mandou matar ninguém por não guardar o sábado. Hoje ninguém é morto por não guardar o sábado. Só que no passado Deus mandou matar porque não guardava o sábado. Como entender isso? Será que realmente o mandamento de Deus da guarda do sábado, o quarto mandamento, não existe mais? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país. É certo sim que um pouquinho mais tristes pela história da nossa cultura futebolística aí, onde nós tivemos algumas decepções, mas eu acho que nos traz um sentimento muito interessante. Quando parece que nós perdemos a esperança, a gente quer que o mundo caia sobre nós. Mas existe uma esperança que jamais deve ser esquecida. É a esperança do nosso Senhor Jesus, que um dia virá buscar para que jamais tenhamos sofrimento. Que você hoje tenha forças e entenda que a maior esperança não morreu e jamais vai morrer. É a esperança de um dia estarmos nas mansões celestiais. Vamos começar o nosso programa animados. Quero começar cumprimentando meu amigo professor Leandro Costa. Está animado amigo. Aí, professor? Eu sei que não vai ser fácil hoje, mas eu espero que você esteja animado. Olha, rapaz, depois dessa sua mensagem, você animou todo mundo agora para estudarmos a Bíblia. Não pode perder a esperança, né, meu amigo? Não pode perder a esperança. Afinal, e agora vamos estudar a Bíblia animados e alegres. Afinal de contas, esse é o canal da esperança. A gente não pode perder a esperança. Esse é o canal da esperança. É isso e agora, mesmo. Com essa mensagem que Deus usou o Tito para dizê-la, vamos estudar a Bíblia com alegria. Não é? Isso mesmo. E quero mandar alguns abraços rapidamente, Tito. Primeiro, para Ilma Jéssica de Ji-Paraná, Rondônia, que gosta muito do nosso programa. Que Deus lhe guarde, minha irmã. E para o Marcos Esteves de Jacareí, que nos informou a respeito. Um abraço também para a dona Silvia Cheise, de Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Para Renivaldo de Ipirá, Bahia. E também para Selma Guzmão Carvalho e família de São Luís, Maranhão. Que Papai do Céu guarde a vocês e obrigado pela maneira carinhosa como vocês têm acompanhado o nosso programa. Muito bem, professor. Bom, nós abrimos o programa e já eu falo como é que você faz para poder participar do nosso programa, mandando as suas perguntas. Mas nós abrimos o programa lendo um texto muito pesado, professor, com relação à guarda do sábado. A gente vendo esse fato que aconteceu aqui na Palavra de Deus, no livro de Números,
onde Deus manda matar um homem porque ele estava catando algumas lenhas no sábado, a gente fica assim, como que a gente pode explicar isso nos dias de hoje, que o mandamento de Deus, o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, não está em desuso? Porque mesmo Jesus, quando esteve aqui, ele não pediu para que ninguém fosse morto por causa do sábado, professor. E aí, como é que fica então? Agora você está em xeque, meu amigo. Como é que você sai dessa aí com relação ao sábado, a guarda do sábado? Afinal de contas, tudo que nós falamos aqui vai por terra? Pois olha, amigo, essa é uma pergunta importante, porque esse texto é um dos textos mais usados para se argumentar o seguinte: já que Deus ordenava que se matasse quem transgredia o sábado, e hoje não se faz mais isso, então isso mostra que o mandamento é obsoleto, não é? Mas na verdade precisamos entender uma coisa. Primeiro, Deus, ele dá leis de acordo com a consciência moral das pessoas. O povo israelita havia saído da onde? Do Egito. E o povo israelita estava o quê? Desumanizado. Era um povo extremamente rude e rebelde. E como que Deus poderia conscientizá-los e mostrar a eles que eles deveriam valorizar o que é sagrado? É dando leis de acordo com a consciência moral deles, para que eles pudessem compreender. Deus tinha que falar com um povo que era acostumado a gritarem com eles, Deus tinha que falar gritando. E como Deus poderia ensiná-los de que eles deveriam saber discernir entre o que é sagrado e o que é profano? Através de leis mais duras. E vejam, amigos, o que está em Números 16:30, para vermos que aquele homem que foi pegar lenha no sábado, não foi simplesmente pegar lenha no sábado por uma necessidade. Olha como é bom lermos o contexto do verso bíblico. Números 15:30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa será sobre ele. Veja, aqui fala do pecado desafiador e obstinado. E depois que se fala desse pecado desafiador e obstinado, no verso 32 menciona um homem pegando lenha no sábado. Então o que isso aqui nos ajuda a entender? Que esse indivíduo era tão obstinado, que esse que saiu lá da escravidão egípcia, desumanizado, que ele pensou o seguinte: Deus falou isso? Então eu vou mostrar quem é que manda aqui. Quem manda na minha vida sou eu. Deus falou que não é para trabalhar no sábado, pois eu vou mostrar para todo esse povo que o que Deus falou, eu é quem sei que faz da minha vida. E ele, numa atitude desafiadora e obstinada, foi lá e profanou o sábado. E como, queridos, Deus ia mostrar para eles que desafiar a Deus é pecado para uma nação desumanizada que precisava aprender a respeitar a Deus, executando com a pena de morte o indivíduo. E há um detalhe aqui importante. Se os críticos do sábado querem abolir o mandamento porque a não observância dele era punida com a pena de morte, os críticos terão que abolir mais mandamentos da Bíblia. Aí eles vão ter problemas em suas igrejas. Sabe por quê? Vamos ver alguns exemplos mais. Êxodo 21, 17, por exemplo.
Nós temos que ser coerentes com o texto bíblico. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Quantos adolescentes têm amaldiçoado o pai e a mãe? Seja na igreja adventista, seja em igrejas evangélicas, católicas, eu pergunto, você executa-os? Não, porque a consciência moral nossa é outra. Nós não somos desumanizados e nós podemos reeducá-los de outra maneira. Agora eu pergunto, pelo fato de o mandamento ser punido com a morte, você tira o mandamento honra teu pai e tua mãe da Bíblia? Você não tira. Agora, por que você quer tirar o sábado? Por sua conveniência? Vamos para um outro exemplo. Levítico 24, 10. E aí finalizaremos a resposta a esse texto. Levítico 24, 10. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento, houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome de Deus, não é? Com uma maldição. E então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Eu pergunto, se o pecado por blasfêmia era punido com a morte, então quer dizer que hoje, quem blasfemar, o pecado de blasfêmia hoje, vamos então sacar da Bíblia? Vocês perceberam a incoerência deste argumento? Temos que abolir o sábado, porque quem transgredia o sábado naquele contexto era punido com a morte. Então, se é assim, vamos abolir o mandamento honra teu pai e tua mãe, porque ele também era punido, a transgressão dele também era punida com a morte. E vamos abolir o mandamento que diz, não é? Honra teu Deus, ama teu Deus acima de todas as coisas, não blasfeme o nome dele. Vamos também tirar esse mandamento da Bíblia, porque ele também era punido com a morte. Olha, argumento muito fraco. Temos que analisar a Bíblia em seu contexto histórico, sociológico e entender que Deus estava reeducando um povo desumanizado para eles aprenderem a respeitar a Deus e as coisas sagradas, ao invés de criarmos desculpas para tirarmos mandamentos eternos e importantes que estão na palavra de Deus. Muito bem, professor. Muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas através do SMS. O número é fácil, 12 98151 0101. 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui agora, como ele não para de chegar perguntas. Manda pra gente, a sua pergunta poderá estar na mira. Você também pode mandar pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @NaMiraDaVerdade. Aqui pelo SMS, acabou de chegar uma perguntinha aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa. É o Fernando, ele é de Belém, Belém, isso, é de Belém, no Pará. E ele diz o seguinte: Paulo e Jesus tinham opiniões divergentes sobre o comer carnes sacrificadas a ídolos, porque Jesus era contra em Apocalipse 2,14. E Paulo diz que não se deve comer apenas para não se escandalizar a um irmão, lá em 1 Coríntios 8. Afinal de contas, Paulo estava indo contra o que Jesus tinha dito
Como é que é isso? Há uma divergência, uma divergência de opiniões aí entre Paulo e Jesus, professor? O primeiro texto que ele citou, Tito, é Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. Vamos ler aqui. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Não, aqui a menção aos animais sacrificados a ídolos é só uma menção, diríamos assim, só para recordar algo do que havia acontecido. O problema aqui da igreja de Pérgamo era o apego aos ensinos dos nicolaítas. Qual era o ensino dos nicolaítas? Ensino de Nicolau. Que você poderia prostituir-se, que isso não iria afetar a sua espiritualidade. Então, esse era o ensinamento principal. Cristo só fez uma menção da questão do comer carnes sacrificadas a ídolos, porque ela estava envolvida nessa prostituição aqui toda. Mas o assunto é diferente do contexto de Paulo, né? Lá as pessoas não queriam comer uma carne sacrificada a ídolo e comiam só legumes de tanto medo que aquilo fosse sacrificado a um ídolo pagão. Aqui é diferente. Aqui o indivíduo ia no templo pagão, participava do negócio e ainda se prostituía. Então, os dois problemas são bem diferentes. Agora, ali quando Paulo diz que ele não comia para escandalizar o irmão, então ele está apenas conjecturando a situação ali. Era só para mostrar alguma coisa que a gente não deveria fazer aquilo para não escandalizar alguém? Como é que fica? Ele poderia, quem sabe, comer até alimentos impuros, por exemplo? Alimentos impuros não, Tito, porque pelo seguinte, ali em 1 Coríntios 8 até o 10, ele está falando a judeus cristãos. E na mesa de um judeu é impossível, não é, entrar um alimento imundo. Então a questão é realmente a carne sacrificada a ídolos. Então, alimento imundo está fora de questão naquela discussão. Ok, muito bem, professor. Bom, as perguntas não param de chegar aqui pra gente, pelo SMS, pelo Twitter, pelo nosso blog. Tem uma pergunta do Osíris Augusto, ele é de Vera Cruz, São Paulo, e ele diz o seguinte: querido amigo, Tito e professor Leandro Quadro, adoro o programa de vocês e assisto todos eles. Em Mateus 7, 22 a 23, podemos entender que são pessoas que fazem milagres, mas não vivem de acordo com a vontade de Deus. Praticam o desrespeito à lei de Deus. Mas como conseguem fazer milagres? De onde vem esse poder se eles não vivem de acordo com a lei de Deus? E quando Jesus se refere naquele grande dia, que dia é esse? Professor, o que ele quer saber aqui é o seguinte, lá quando fala Mateus que muitos farão milagres em meu nome, mas que Deus não reconhece isso naquele dia... E vão se perder, não é? Vão se perder. Hoje a gente percebe que existe muito desses milagres acontecendo aí. Será que isso se enquadra ao que está dito lá em Mateus, professor? Pois olha, qual é a origem? Que dia é esse? Ele pergunta também que dia é esse que Jesus vai falar isso. É na volta de Cristo, na segunda vinda de Jesus, ali em Mateus 7, 21 a 23, que é o texto que esse irmão citou, muitos farão milagres, expulsarão demônios, e Jesus dirá assim, nunca conheci você. Aparte-se de mim os que praticam a iniquidade, ou seja, não adiantará fazer milagres e expulsar demônios em nome de Jesus se o indivíduo não pratica o que Jesus ensina. Que coisa triste, não é, Tito? O indivíduo viver fazendo milagres em nome de Jesus Cristo, expulsando demônios e no fim das contas ele perde a salvação dele, porque não foi um amigo de Jesus Cristo. Agora, com que poder ele fez aquilo? A Bíblia responde de forma clara. Apocalipse 16, 14 diz o seguinte: são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, eles vão aos reis do mundo inteiro a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o diabo tem o poder de realizar sinais miraculosos para confundir as pessoas, e nós percebemos isso inclusive em Êxodo capítulos 7 e 8.
alguns milagres que Moisés fazia, os magos do rei, os magos de Faraó, eles repetiam. O diabo, ele imita coisas que Deus faz para enganar as pessoas. Por isso, amigo, telespectador, ouvinte, internauta, se você basear a sua fé em milagres, você é uma presa fácil do diabo. Baseie a sua fé na Bíblia. E aí sim você estará seguro. Ok, muito bem. Aqui pelo Facebook agora, quem mandou foi o Regis Nunes. Ele diz o seguinte, pergunta o seguinte: a Bíblia diz que tudo o que pedimos em nome de Jesus, Ele nos atenderia. Sendo assim, por que o fazemos e não conseguimos obter a resposta? Onde está o erro? Professor Leandro Quadros, isso é muito comum. Nós pedimos a Deus as coisas que queremos, as coisas que precisamos. Mas muitas vezes parece que a nossa oração não passa do teto. Parece que Deus não atende aquilo que a gente pede, mas Ele prometeu que aquilo que nós pedíssemos, Ele atenderia. Onde é que está o erro disso aí, professor? Por que as minhas preces, os meus pedidos não são atendidos? A Bíblia tem alguma coisa para dizer para a gente? Tem, meu amigo. Tem algumas respostas. Eu vou dar duas respostas bíblicas e uma resposta com base na minha experiência como pai. Ok. Veja bem, aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia dá uma das razões. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, muitas vezes não recebemos o que pedimos porque pedimos errado, para esbanjarmos apenas para nossos prazeres, apenas para sustentarmos o nosso egoísmo. Outra razão pela qual não recebemos o que pedimos, encontramos em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, pedir para esbanjar, pedir simplesmente para prazeres e pedir sem fé são coisas que atrapalham a oração. Agora eu vou lhe contar a minha experiência como pai. Quando eu chego numa loja de brinquedos com a minha filhinha, a Yasmin tem 3 aninhos e 9 meses, eu tenho uma vontade enorme de dar tudo para minha filha. Mas eu sei que como pai eu vou estragar ela. Eu sei que se eu der tudo o que ela quer, eu vou estragar a minha filha. Eu vou ensinar a minha filha que ela pode ter tudo o que ela quer, sendo que o mundo não dá tudo que nós queremos. Pelo contrário, o mundo dificulta para termos tudo o que queremos. Eu não seria um bom pai se eu desse para minha filha tudo o que ela quer em todos os momentos. Muitas vezes eu quero dar muitas coisas legais para minha filhinha, só que eu sei que ela ainda não está preparada. Então eu como pai, eu percebo que muitas vezes Deus está doido, diríamos assim, para dar tantas coisas boas para nós. Está cheio de bênçãos para derramar em cima de nós, só que nós somos tão infantis, tão pequenos, que nós não sabemos lidar com essas bênçãos e aí Deus não pode dar, porque Ele vai estragar a gente, vai mimar a gente demais. Então, ore a Deus e comece a pedir para Ele também o seguinte: Senhor, me amadureça para eu receber as suas bênçãos. Faça esse teste, eu creio que Deus vai fazer coisas legais por você. Ok, professor. Muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda para cá, eu recebo na hora.
Você também tem várias outras formas. Pelo nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, além de você ver lá os mais diversos assuntos que postamos ali diariamente, ou assuntos que já colocamos há um bom tempo, mas que pode fazer com que enriqueça mais o seu estudo da Palavra de Deus, você pode mandar suas perguntas, que também ela chega simultânea aqui, ou pelas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt, e no Twitter, @namiradaverdade, tá bom? A próxima pergunta pelo Facebook, quem mandou foi o José Roberto José, o nome dele. E ele diz o seguinte: como posso entender o livro de Efésios, onde no capítulo 4, verso 30, diz o seguinte, professor: e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocada em você, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Como a gente pode fazer para não entristecer o Espírito Santo? Será que de alguma forma entristecemos o Espírito Santo? Quando é que entristecemos o Espírito Santo? Olha, aqui nesse texto nós percebemos que há algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. Primeiramente, para observarmos uma coisa importante: se o Espírito Santo se entristece, entristecer-se, ter sentimentos, isso é característica de personalidade. Então aqui vemos que o Espírito Santo é uma personalidade, tem personalidade. Não é um poder que sai de dentro de Deus, tá bom? Então ele se entristece. E vamos ler a partir do verso 29 que vai nos ajudar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, quando sai da nossa boca palavras para destruírem as pessoas, ao invés de construírem as pessoas, estamos entristecendo o Espírito Santo. Verso 30. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ou seja, a amargura entristece o Espírito Santo, alimentada. Indignação e ira entristece o Espírito Santo. Gritaria, o Espírito Santo não gosta de gritaria porque ele é um Deus de paz. E calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essas são as coisas principais que entristecem o Espírito Santo. Por isso, leiamos esse texto, reflitamos nele e façamos uma oração assim: Senhor Jesus e querido Espírito Santo, me ajude a não lhe entristecer com essas coisas. Muito bem, professor. Bom, o nosso programa está só começando, nós temos um pequeno intervalo, não sai daí não, aproveita e manda suas perguntas pra gente, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo. Se você estiver aí zapeando o seu televisor e caiu aqui na TV Novo Tempo, este é o canal da Esperança e este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você faz as suas perguntas e nós respondemos baseados na Palavra de Deus. É à luz da Palavra de Deus que são respondidas as suas perguntas. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, algum assunto teológico, se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, quer ver a opinião da Bíblia, manda pra gente e a sua pergunta poderá estar na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um abraço especial aos nossos ouvintes da Rede de Rádios Novo Tempo que estão simultaneamente ligados com a gente, onde quer que você esteja aí, sinta o nosso abraço, você ouvinte da Rádio Novo Tempo. E a você que pode estar em qualquer parte do mundo acompanhando a gente pela internet, um abraço especial e obrigado por você estar aqui com a gente. Professor Leandro Quadros, meu as amigo, perguntas não param de chegar aqui, mas tem um torpedinho que chegou aqui, que eu vou colocar agora na mira, meu amigo. Coloque-o. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Leandro, olha aí, o seu xará. Opa, um seu xará. Xará está perguntando o seguinte, meu amigo.
Boa noite, Tito, professor. Curto sempre o programa de vocês. Apocalipse 2, 28 diz assim: eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Neste texto, quem é a estrela da manhã? É uma pessoa? É o Espírito Santo? Os católicos dizem que é sua mãe, Maria. Quando Jesus fala isso, sua mãe, Maria. Afinal, quem é essa estrela da manhã? Professor Leandro Quadros. Quem é a estrela da manhã desse texto aí? E é interessante sobre a estrela da manhã, porque aí, como no Apocalipse fala isso, tem um outro livro no Velho Testamento que dá a entender que a estrela da manhã é Satanás. Como que a gente pode entender aí agora, no contexto de Apocalipse, esse símbolo ali, estrela da manhã? É algum simbolismo? Jesus estava querendo dizer alguma coisa? Como é que é? Me repete o texto, Tito. É Apocalipse, deixa eu ver aqui onde é que está o danado agora. Apocalipse 2, 28. 2:28. Que diz assim, ó: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fosse potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Certo. Aqui é o seguinte, tem um texto aqui que é Apocalipse 22:16, que vai dar resposta ao nosso internauta. Então ele tem que ler Apocalipse 22:16, que diz o seguinte: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então o texto está dizendo que a pessoa receberá a Jesus na sua vida por toda a eternidade. A estrela da manhã aqui é Jesus. Agora, lá no Velho Testamento, não tem uma menção da estrela da manhã fazendo uma alusão ao inimigo de Deus, professor? Faz alusão em Isaías 14, 12 a 14, só que quando ele era a estrela da manhã antes da queda. Então, antes da queda, ele era a estrela da manhã. Depois da queda, se tornou Satanás e também diabo. Ah, tá ok. Muito bem. Bom, a próxima pergunta aqui pelo Facebook. Quem mandou foi o Maciel Caldas e ele pergunta o seguinte: por que as tribos de Dan e Efraim não fazem parte das tribos dos filhos de Israel em Apocalipse? Olha outra questão aí, meu amigo. São 12 tribos que apresentava lá no Velho Testamento. Por que essas duas tribos no Apocalipse não são apresentadas? Esse povo foi extinto? Deus não quis saber mais dessas tribos? Como é que é isso? Por que não apresenta aí no livro de Apocalipse? Agora, só uma coisinha. Mostra pra gente também o contexto dessas tribos no Apocalipse. Veja bem, ali em Apocalipse 7, Tito, capítulo 7, versos 13 e 4, é onde está o contexto dessas tribos, né? E o que acontece? Existem várias explicações entre os intérpretes para este fato. As mais prováveis são delas, né, de que Dan é mencionada porque não é mencionada porque Dan caiu em idolatria. E uma outra interpretação, que é a que eu assim mais acredito atualmente, posso mudar de opinião, é que não são mencionadas todas as tribos no livro do Apocalipse, que é para dar já a entender que Deus não quer dizer que as tribos mencionadas em Apocalipse são as 12 tribos literais de Israel. Se Deus mencionasse as 12 tribos literais de Israel, aí talvez ele quisesse estar dizendo que as 12 tribos de Israel têm ainda algo a ver com as profecias do tempo do fim. Então, como ele não mencionou as 12 tribos, ele quis dar a entender, o apóstolo João, que as 12 tribos de Israel não são literais, mas que representam o quê? A igreja, o Israel espiritual. Porque de acordo com Gálatas 6,16, nós somos o Israel espiritual. Então,
dentre essas interpretações, né, a princípio eu creio nessa. Posso mudar de opinião se eu receber uma interpretação mais bíblica e mais coerente das que eu conheço entre os eruditos, não é? Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta pelo nosso Twitter aqui, quem mandou foi o Rodrigues. E ele diz o seguinte, a profecia de Joel 2, 28 e 29 já pode estar ocorrendo em nossa época? Pois já vi isso acontecer. Joel é um livro aparentemente profético também, não é, professor? Sim. E lá no capítulo 2, os versos 28 e 29, diz o seguinte, o Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naquele dia. Será que isso já está acontecendo, professor? A gente recebe aí até mesmo perguntas aqui de pessoas que têm sonhos, que têm visões. Como que a gente pode, como que esses sonhos e essas visões podem ser consideradas vindo da parte de Deus? Porque senão é muito fácil uma pessoa simplesmente diz que recebeu algo de Deus e parece que não bate com a palavra de Deus ali. Como que a gente pode crer nisso? Será que essa profecia já está acontecendo nos nossos dias? Olha, primeiramente, a primeira parte dessa profecia já aconteceu e ela aconteceu nos dias dos apóstolos. Por quê? Nós temos que ler Atos capítulo 2 para percebermos isso. Quando houve a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e os discípulos e apóstolos falaram em línguas, e Pedro começou a pregar, vejam o que Pedro disse a respeito desta pregação e o que ele disse na pregação a respeito deste acontecimento em Atos capítulo 2, que foi o derramamento do Espírito Santo e o dom de línguas. Vamos ler aqui a partir do versículo 15, que diz o seguinte: esses homens não estão bêbados, os que falavam em línguas, como você supõe. Afinal, são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, texto que o Tito mencionou. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então a primeira parte da promessa de Joel do derramamento do Espírito Santo se cumpriu lá na festa do Pentecostes, quando os discípulos falaram o dom de línguas para evangelizar nações nos idiomas delas. Hoje eu percebo que realmente pingos do Espírito Santo, diríamos assim, têm sido derramados sobre pessoas. Agora, a segunda parte do derramamento do Espírito Santo está para ocorrer ainda. E aí vai acontecer novamente um derramamento muito forte do Espírito Santo que vai nos ajudar a concluirmos a obra da pregação do Evangelho, tá bom? Agora, precisamos esvaziar o próprio eu, permitir que Jesus viva em nós, precisamos estar abertos ao Espírito Santo para que isso possa acontecer. Muito bem, professor. Bom, esse chegou o momento agora de eu apresentar a você esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É a revista que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade, que você pode receber na sua casa sem pagar nada. Essa revista é, na verdade, um curso bíblico completo, com 16 lições aqui, e no final de cada lição você tem um questionário para você responder e aprender mais sobre a Palavra de Deus. E se você responder os questionários desta revista aqui, mandar pra gente, aqui tem um endereço dizendo como que você faz para mandar, você vai ganhar um outro presente. Você vai poder escolher
ganhar ainda um disco de músicas, um CD musical que você poderá escolher sobre grupos e quartetos, ou duetos e trios, ou um CD de solos, de músicas belíssimas para o seu deleite espiritual. Então, peça hoje mesmo Verdades para o Tempo do Fim, acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, é só você clicar lá, você vai ser direcionado para um campo para você colocar os seus dados postais e você vai receber na sua casa sem pagar nada, tá bom? É um presente nosso para você, aproveite. Mais de 150 mil pessoas já pediram essa revista, estão estudando e você também pode ter a chance de aprender mais sobre a Palavra de Deus, tá bom? Bom, as perguntas não param de chegar aqui, mais uma aqui no Facebook, deixa eu ver onde é que está a pergunta. Tem uma pergunta aqui interessante, quer ver? Onde é que ela está aqui? São tantas perguntas que acaba chegando aqui. Quem mandou essa pergunta foi a Geucimara e ela diz o seguinte: minha dúvida, Tito, a minha dúvida é a seguinte, por favor responda. Pessoas que matam os animais para comer, eles estão transgredindo o mandamento não matarás? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus requererá todo o sangue derramado. Será que ao matarmos animais para comer, nós estamos infringindo este mandamento de não matarás, professor? Veja bem, qualquer derramamento de sangue é pecado. Agora, num contexto de pecado e limitações nas quais nos encontramos, Deus autorizou que isso acontecesse. Não é o ideal de Deus, mas Deus autorizou. Então, o que eu percebo na Bíblia é que pessoas que destroem a natureza e brincam com a vida de animais, estas sim vão pagar um preço, e alto, né? Isso a Bíblia mostra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, Apocalipse 11, 18. Então o texto diz assim: as nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. E chegou o tempo de fazer o que também? Olha aqui, ó. E destruir os que destroem a terra. Então a Bíblia, e nesse sentido a Bíblia é bem clara. Quem brinca com a vida dos animais, quem brinca com a natureza, quem brinca de matar e não é para o sustento, desses Deus vai cobrar um preço bastante alto. Então, se você faz isso, amigo ouvinte, telespectador, se arrependa enquanto há tempo, porque o preço que você vai pagar será muito alto. Professor, aqui pelo SMS, nós falamos ainda há pouco sobre o livro de Efésios, no capítulo 4, verso 30, mas aqui veio uma outra pergunta baseada nesse mesmo versículo, que diz o seguinte: na Bíblia, em Efésios 4, 30, fala que o Espírito Santo é o selo de Deus com o seu povo, mas a Igreja Adventista afirma que é o sábado. Poderiam me explicar isso? Como é que é essa questão então? Nós já falamos aqui no programa Na Mira da Verdade que o selo de Deus é o quarto mandamento, a guarda do sábado. Mas aqui em Efésios 4:30, como nós lemos numa pergunta anterior, afirma que o Espírito Santo é o selo de Deus. Como é que você diz então aí pra gente que é o quarto mandamento, o selo de Deus? No que você se baseia? Vamos ler Ezequiel 20, 20 e 21, para vermos também que o mandamento do sábado não é só para o povo de Israel. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós, então vocês saberão que eu sou o Senhor de vocês, o Deus de vocês. Mas os filhos se rebelaram contra mim. Não agiram de acordo com os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo aquele
sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanar os meus sábados. Quando usa o termo aquele, está falando todas as pessoas, né? Então veja, aqui diz que santificar o sábado faz com que o sábado seja um sinal de identificação entre Deus e o ser humano. Não é só para o israelita. E no verso 12 de Ezequiel 20, isso é repetido, né? Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu sou o Senhor. Fiz deles um povo santo. Ou seja, o sábado é um sinal que nos mostra que nós não podemos ser salvos pelas nossas obras. O sábado é um sinal que nos mostra que é Deus quem nos santifica. Agora, como harmonizar isso com o selo do Espírito Santo? Simples. O Espírito Santo sela o nosso coração para nos dar a certeza de que somos filhos de Deus. Você pode ler isso também em Romanos 8. Já o sábado é um selo que demonstra que nós somos fiéis a Jesus em crer que Ele é o Criador do universo. Então, no fim dos tempos, hoje o Espírito Santo sela e identifica quem crê em Jesus. No fim dos tempos, o sábado identificará quem será fiel a Jesus. Um selo não exclui o outro. Ambos se completam. Muito bem, professor. Outro SMS que chegou aqui nesse mesmo assunto diz o seguinte: boa noite. A Bíblia fala para guardar o sábado, mas o Papa deu uma declaração recente para se observar o domingo. Por quê? O Hélio do Paraná está perguntando isso aí, professor. Que história é essa que o Papa falou que é para a gente guardar o domingo? É isso mesmo? Pois olha, infelizmente o Papa está muito errado, não é? Mas que isso, professor? O Papa, por mais simpático, por mais, assim, ecumênico que ele seja, o Papa não tem base bíblica alguma para afirmar essa questão do domingo, né? O domingo é uma invenção humana, não é? E nós na Bíblia podemos encontrar muitos textos que falam da observância do sábado. Por exemplo, vamos dar uma olhada só num, Tito, que já basta. Vamos ver o mandamento, né? E eu convido qualquer irmão católico. Eu até vou pegar, eu tenho aqui, não, mas essa Bíblia não é. Não, eu tenho uma Bíblia de tradução ecumênica. É a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, que ela é publicada pela editora Paulinas e Edições Loyola. Tradução séria. E deixa eu fazer uma observação aqui. Não é porque eu estou falando contra o que o Papa disse que eu estou sendo contra a Igreja Católica, não é isso. Por exemplo, essa tradução aqui da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém e outras Bíblias são traduções seríssimas. Os teólogos católicos, para traduzir a Bíblia, ao meu ver, estão assim num nível altíssimo no conhecimento de hebraico, grego e aramaico. Então, eles têm que ser respeitados, né? Então, vamos fazer essa observação e ser justos. Nesta Bíblia aqui, que tem uma parte católica, vamos ver aqui como está o mandamento, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, diz assim: que se faça do dia de sábado, veja, no original hebraico não está domingo, está sábado, um memorial considerando sagrado. Trabalharás durante 6 dias fazendo todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, nem o migrante que está em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas no 7º dia repousou.
Eis porque o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Por isso eu convido os queridos irmãos católicos a lerem os 10 mandamentos em qualquer Bíblia católica e vocês verão que as próprias Bíblias católicas desmentirão o que o Papa Francisco afirmou. Muito bem, professor. Bom, nosso programa já está chegando quase ao final, mas ainda tem tempo de fazer algumas perguntinhas, mas eu queria mostrar o pessoal que veio aqui hoje para acompanhar o programa Na Mira da Verdade. Um abraço especial aí para a Luciana e para o Leonardo, que estão ali. Dá um tchauzinho para aquela câmera lá. Obrigado por vocês terem vindo aqui acompanhar o programa. É um prazer muito grande receber os nossos irmãos aqui nos estúdios da Novo Tempo. E se um dia você quiser vir, basta ligar para a gente, agendar a sua visita. Será um prazer recebê-los aqui, tá bom? Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 91 981 51 0101. Ou então pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Bom, a próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook também, que é namiradaverdade.nt, e diz o seguinte. Deixa eu ver, são tantas as perguntas, fica chegando um monte aqui. Sou do Rio de Janeiro, gostaria de saber se Deus permite que as pessoas que passamos a Ele para nos dar amor... que peçamos a Ele, essa é interessante. Gostaria de saber se Deus permite que peçamos a Ele para nos dar um amor verdadeiro. Afinal, a palavra dele diz que há tempo para tudo. Às vezes tenho a impressão de que estou ficando para titia, de tanto esperar. Professor Leandro Quadros, a Bíblia nos dá essa oportunidade de poder pedir a Deus um amor verdadeiro, meu amigo. Vamos ajudar aqui nossa amiga? Quem mandou essa pergunta foi a Diu Ventura, ela é do Rio de Janeiro. Com certeza, minha amiga. Eu vou ler um texto que você conhece muito bem, mas que vai ajudar a você. Mateus capítulo 7... Verso 7 diz assim, ó: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele a que bate a porta será aberta. Então, peça a Deus e Ele lhe dará. Agora, também tem um detalhe. Eu gosto muito de uma frase da escritora cristã Ellen White que diz o seguinte: todo milagre é o resultado da combinação do poder de Deus com o esforço humano. Peça, mas também haja, não é? Então, se na sua igreja, ali entre o seu grupo de amigos, você não está tendo opções, vá para outra igreja da sua religião mesma, não é? Conhecer outras pessoas, quem sabe é num outro grupo de amigos é que estará o seu grande amor, não é? Então, una-se a Deus nesse propósito. Deus vai fazer a parte dele. Agora, faça a sua parte e Deus vai ajudar você a encontrar o grande amor com certeza. Olha, professor, você tem um minutinho, mas tem um nesse mesmo assunto. Deixa eu ver o nome dela aqui, a Bruna Lee diz o seguinte: Deus já tinha predestinado Rebeca a se casar com Isaac? É possível Deus já ter escolhido o nosso futuro cônjuge? Olha aí, o pessoal tá romântico hoje, viu, meu amigo? Boa pergunta. Ali em Gênesis 25, percebemos... Um minutinho. Percebemos que Deus realmente tinha um plano para Isaac e também para Rebeca. Agora, o fato de Deus ter um plano não significa que eles não pudessem rejeitar este plano. Eles poderiam rejeitar. Rebeca, se não quisesse casar com ele, não se casaria. Um exemplo, Deus não tinha planos que Abraão tivesse 2 esposas, certo? Só que teve. E aí teve um desviozinho do plano de Deus e Deus teve que adaptar algumas coisas para cumprir sua vontade. Então Deus teve um plano, não é bom, só que Deus não obrigou que isso acontecesse. Eles aceitaram o plano de Deus, certo? Então Deus não vai também fazer nenhuma pessoa se casar com quem não queira. Deus quer que as pessoas tenham uma química uma com a outra para elas se gostarem, não é? Deus não quer que ninguém, por exemplo, acorde ao lado de alguém na cama e olhe assim, meu pai do céu, de novo, não é? Então Deus quer que haja a química
porque senão aí não dá certo o negócio, né? É isso aí, meu amigo. Com essa a gente termina mais um programa Na Mira da Verdade, já com o tempo estourado, hein? Mas a gente se encontra terça-feira que vem. Tudo bem. Um abraço, Deus abençoe a vocês todos, meus amigos, e nunca se esqueçam de uma coisa. Sempre que tiverem a coragem de perguntar, a Bíblia tem a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.